Há não muito tempo nós gravamos um vídeo falando sobre como lidar com influências negativas e usar isso para ter mais confiança. Com esse vídeo vieram muitas perguntas e muitos pedidos para falar sobre confiança de verdade. Chegou a hora. Hey, what's up players? Gamebit aqui da Social Game 7. Hoje, mais uma vez, para falar sobre algo mais importante do que comportamento, do que fazer ou não fazer. Eu quero falar sobre o lado de dentro. Eu quero falar sobre confiança de verdade, sobre a autoconfiança. Qual a diferença da confiança real para a confiança falsa, superficial? Confiança real não vem de fora, vem de dentro. Toda confiança baseada em porquês externos é uma falsa confiança, ela é superficial, ela é situacional ou circunstancial. Por exemplo, uma confiança baseada em álcool. Você imagina alguns cases que eu já peguei muito na minha vida, muitos alunos que eu já tive que falavam que eram super confiantes e que perdiam a timidez quando bebiam um pouco. Então, quando você tem um resultado baseado numa confiança externa, como no caso a ingestão de álcool, basicamente você está dizendo: sem bebida alcoólica, eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Isso é uma confiança circunstancial. Outros exemplos bem reais e bem comuns são aqueles da confiança baseada em dinheiro, aparência ou mesmo status. Então, alguns outros exemplos reais e bem comuns que eu posso te mostrar são dos caras que só se sentem muito confiantes quando estão numa situação onde podem mostrar que tem dinheiro ou que possam usar da sua aparência ou até mesmo do seu status social. Essas também são confianças baseadas em circunstâncias. Imagina que ele só se sente confiante quando ele está bem vestido, quando ele está num lugar onde ele precisa gastar muito dinheiro para poder entrar lá e para poder mostrar que tem essa grana, ou quando ele está numa circunstância que ele pode mostrar o quão famoso ele é, o quão poderoso. O cara que só se sente confiante, por exemplo, no trabalho, onde ele é chefe, onde ele tem todo um background, um histórico que ele pode mandar e etc. Mas na vida real, no dia a dia, ele não se sente assim confiante e preparado. E essa é a confiança que te ensinam por aí. Ajeite a postura, fale mais grave, seja foda, seja você mesmo, blá blá bullshit. Isso pra mim nada mais é do que preguiça de fazer um trabalho profundo, fazer um trabalho real. Isso é combustível situacional. Mudar comportamento sem mudar a essência é situacional. Por exemplo, se tu se comporta X, tu gera X. Se tu se comporta Y, tu sente Y. Se você se comporta buscando um resultado, uma aprovação, uma validação, continua sendo externo. E por que isso acontece? Aceitação de si mesmo versus a não aceitação de si mesmo. Uma coisa que eu aprendi a estudar, analisar e respeitar em todo o processo de construção ou de reconstrução de um ser humano, de um homem, é o histórico dele. Eu aprendi a olhar para o passado, olhar para o histórico e perceber como é que certas coisas que ele sente hoje foram determinadas. Então, quando você vê que existe um problema na confiança do cara, você percebe que ele sente coisas erradas. Inicialmente foram julgamentos externos que entraram, se enraizaram e fizeram com que ele se julgasse, não se aceitasse e mudasse a sua essência. Por exemplo, ser emocional, sentir alguma coisa, ter sentimentos, chorar, se importar. Essas são coisas que quando nós somos crianças, na nossa infância, isso é normal. É normal que a gente sinta, é normal que a gente chore, é normal que a gente se importe. Porém, com julgamentos externos, com influências da sociedade, o cara começa a achar que isso é errado. Pessoas começam a dizer pro cara: não chore, não sinta, não seja sentimental, não se importe, x, não, não, não. E ele começa a enraizar isso, ele começa a internalizar isso e começa a criar crenças a respeito disso. Então, isso trabalha internamente na confiança do cara, onde ele fala: se eu faço isso, eu estou errado. Como confiar em mim se o que eu faço não é certo? Então você percebe que são coisas que durante a infância ele aprendeu a não fazer e que se ele fizesse, ele teria o seu valor descartado. Ou até mesmo coisas que não se consegue fazer. Por exemplo, um jovem que não consegue tirar notas altas. Hoje a gente já tem uma mentalidade muito mais aberta sobre isso, a gente já observa que existem muitas pessoas bem-sucedidas, muitos empreendedores bem-sucedidos que não necessariamente tiveram uma vida acadêmica de sucesso. Porém, para um jovem, para uma
criança, para um garoto, quando ele ouve que o valor dele está intimamente ligado a tirar ou não notas, se ele não tira uma nota alta, ele joga totalmente fora o seu valor. Isso faz qualquer ser humano crescer sem confiança em si mesmo, sem a autoconfiança. E ao passar do tempo, você tenta sobrepor isso com conquistas e aquisições externas. Mulheres, dinheiro, fama, até autoajuda. E é por isso que as terapias estão lotadas de gente assim. Gente que paga até R$1.000 por sessão facilmente. Por causa da relação superficial com profundidade. Imagina que superficialmente todas essas conquistas, todo esse poder te faz ter uma visão externa poderosa de si mesmo. Mas internamente não é bem assim. A voz da confiança ou da autoconfiança te pergunta: quem que você quer enganar? Você até chegou lá, conquistou isso e aquilo, mas aqui dentro a gente sabe o mentiroso de merda que você é, fracassado. E o percentual de pessoas não confiantes que vivem assim é estrondosamente alto. Confiança não é conquistada, ela é percebida. Por isso ela também pode ser desenvolvida, mas não exatamente com um monte de regrinhas externas como se comporte X ou Y. Elas são legais para construir uma imagem social, uma aparência atraente, mas elas não fazem o cara internamente se sentir confiante e se sentir apto ou habilidoso. Eu imagino que você deve estar no mínimo curioso ou confuso, porque você não está acostumado a me ver sem uma camisa social e sem, de repente, um paletó, ou sem as coisas que eu criei na minha persona, no meu avatar externo. Mas a ideia aqui é mostrar para você que eu me sinto extremamente confortável e confiante com quem eu sou, que a minha imagem externa ela é uma projeção da minha imagem interna e não vice-versa. Eu me visto bem, eu coloco uma roupa social porque é assim que eu gosto de me ver, mas isso não significa que sem esses aparatos ou sem esses detalhes eu não me sinta confortável, eu não me sinta confiante, eu não consiga bater um papo aqui com você e te gerar valor. E se confiança pode ser desenvolvida, 2 passos podem te ajudar muito a fazer isso. E o primeiro é: faça a pergunta de ajuste. Quais são os motivos que estão me bloqueando de não ser um cara extremamente confiante? Provavelmente eles estarão ligados a essa não aceitação que a gente acabou de falar. Agora, se tu se comporta porque sim, porque é você, porque são os teus princípios, os teus valores, a tua personalidade, aí é interno. Por que ser confiante? Ser confiante apenas porque sim. Por que não? Por que não ser confiante? Então esse é o mindset de um cara confiante. E a segunda ferramenta que pode te ajudar nisso é: dê um passo atrás. Observe emoções e perceba que elas são resultados de pensamentos que podem ser mudados e que não vão afetar a sua vida. Então perceba que a confiança ou a autoconfiança, ela muitas vezes não é advinda de resultados positivos, de situações positivas, mas pelo contrário, ela é gerada através de uma mentalidade, um mindset que foi adquirido por experiências e situações negativas. Então por hoje é isso, tenho certeza que você gostou dessa nossa conversa real, nossa real talk sobre vida e sobre confiança. E como você pode perceber, muitas vezes a pergunta que você deixa aqui embaixo acaba me fazendo olhar com outros olhos para assuntos que eu deva falar. Essa conversa que a gente teve aqui hoje foi motivada de perguntas que vieram desse primeiro vídeo. Então eu gostaria de te estimular a deixar aqui embaixo perguntas, sugestões sobre coisas que você realmente gostaria que a gente conversasse aqui, que realmente mudaria a tua vida. E claro, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal, porque daqui pra frente vem muito mais coisas nesse sentido. Tamo junto, player. Game on, all in, grande abraço.